Eu queria ainda passar rapidamente por um ponto que eu queria aproveitar aqui a sabedoria do seu Sepúlveda para entender dois momentos importantes que a gente está tendo na Europa. Na verdade, três momentos aqui importantes que a gente está tendo na Europa. Uma mudança gigantesca em Portugal, vou dizer assim, uma das maiores transformações políticas num curto espaço de tempo que a gente tem em muito tempo, com o aumento expressivo da bancada do Chega, e uma resposta do sistema com o fim do teatro das tesouras português, vou chamar assim, né? E o seu Sepúlveda vai corrigir se eu estiver vendo a coisa de forma equivocada. Uma reviravolta grande acontecendo na Espanha também, e uma loucura no Parlamento Europeu, que eu quero até pedir, colocar aqui na tela. Eu não entendo tanto de política europeia, queria aproveitar o seu Sepúlveda, e você também, Ítalo, que acompanha bastante, para a gente entender o que está acontecendo. Pode ser, seu Sepúlveda? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, eu vou começar colocando aqui na tela as pesquisas do Político, mostrando aqui como que está indo, né? A atualização deles é do dia 15 de maio, então é hoje. A média das pesquisas de como que estão indo. E eu confesso a vocês que essas siglas não são famosas, não são familiares para mim. Você tem EPP, SD, RE, ID, SR, Greens, /EFA, né, Partido Verde, NI e um partido de esquerda, assumidamente de esquerda, que eu imagino que seja extrema esquerda. O que cada um desses partidos significa, seu Sepúlveda? O problema é o seguinte, é preciso distinguir o seguinte, em cada país há uma eleição para o Parlamento Europeu, né? Uhum. E as eleições para o Parlamento Europeu, elas são feitas segundo os partidos de cada país. O Chega, em Portugal, né, o Chega, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, etc. Depois, essas pessoas vão como representantes para o Parlamento Europeu e fazem bancadas ali. Então, bancadas democrata-cristã, bancada socialista, bancada... Não sei se deu para entender a coisa. Por exemplo, se o Chega, por exemplo, o Chega está afiliado a um... Eu não sei qual é o grupo que ele está afiliado, mas, por exemplo, havia um partido em Portugal que quase desapareceu, que estava afiliado à democracia cristã. Ele vai entrar nessa bancada dos democratas cristãos. Os outros vão entrar nos sociais-democratas. Então, ali não vai haver propriamente partidos, vai haver bancadas. Então. Entendeu? Interessante. Então, o que é cada uma dessas bancadas? Isso aqui primeiro que eu não estou vendo, eu não consigo ver a tela aí. Tem uma bancada que é uma bancada EPP, tem uma bancada que é uma bancada SD, e essas duas parece que são as duas maiores. Então você vê uma projeção para o EPP fazer alguma coisa em torno de 170 e poucos, e para o SD fazer uma bancada de mais ou menos uns 140 e poucos, 150. Sim. Olha... Por que o senhor não dá, então, melhor um panorama geral? É o seguinte, nós temos Partido Popular Europeu, não sei se está PPE aí, são democratas cristãos, tem Grupo da Aliança Progressista, Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu, Renew Europe Group, Grupo dos Verdes e Aliança Livre da Coisa, Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, Grupo Identidade e Democracia, Grupo de Esquerda do Parlamento Europeu, etc. Esses são todos os grupos. Mas o que eu gostaria de dar aqui, assim, uma informação que eu acho mais interessante. Depois nós vamos voltar a Portugal, né? Não é isso? Afirmativo. Pronto. Então, deixe-me só explicar aqui uma coisa que está acontecendo
que é interessante. Eu falo do que eu conheço, não gosto de falar do que eu não conheço, mas habitualmente as eleições do Parlamento Europeu são um pouco mornas. As pessoas vão lá, primeiro porque muitos países não têm voto obrigatório. Então a abstenção é altíssima, as pessoas vão lá e são um pouquinho mais engajadas e votam, porque não há uma expressão assim muito grande do Parlamento Europeu, enfim. Essas próximas eleições não vão ser assim. Essas próximas eleições está havendo um engajamento brutal na campanha para o Parlamento Europeu. Por que isso? Porque você está com descontentamentos gigantescos na Europa. Não se esqueça que nós tivemos a pandemia. Tivemos governos, por exemplo, como na Itália, que era um governo tecnocrata, que numa daquelas malandragens políticas da Itália, o primeiro-ministro não tinha nem sequer sido eleito e que impôs passaporte sanitário, impôs restrições a negócios, impôs tudo isso. Isso, a uma certa altura, Paulo, deu uma revolta que as pessoas não têm ideia. Os italianos queimavam os passaportes sanitários nas ruas. Eles se reuniam nas ruas e queimavam. Então você não tinha como pedir passaporte sanitário porque eles queimavam. Ora, isso, não sei se percebe que isso aí gerou um descontentamento. Por exemplo, a Giorgia Meloni é fruto, em parte, desse descontentamento. Uma das primeiras coisas que ela fez foi acabar com todas essas restrições pandêmicas. Bom, agora nós tivemos o quê na Holanda? Nós tivemos uma experiência de destruição da agricultura em nome da agenda ESG, né, que é ecologia social, não sei quantos, aqueles valores que são os valores... Environment, social e governance. Pronto. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam destruindo... Eu acho que as pessoas não sabem que a Holanda é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. A pequena Holanda. Bom, eles estavam destruindo, com essas exigências, estavam destruindo a agricultura e os agricultores não aguentavam mais. Por exemplo, nós vimos uma reportagem de um agricultor jovem, porque muitos agricultores desses são eles que cuidam da própria propriedade e plantam com tratores, etc., que é tudo muito moderno, então eles conseguem, ele mais um funcionário ou dois, conseguem tomar conta da fazenda. Um sujeito holandês, que não é propriamente um homem de chorar, né? Ele estava chorando e dizendo o seguinte: eu não vou conseguir manter minha propriedade, que tem mais de 500 anos na minha família. Ora, isso começou a ferir as pessoas brutalmente e houve uma revolta dos agricultores na Holanda que levou à queda do governo, levou à subida daquele que diziam que ia ficar em quinto lugar e que ficou em primeiro lugar, e levou à formação de um partido chamado Partido dos Agricultores. Portanto, o que é que houve, Paulo? Houve um volte-face total na política holandesa. Só que esse volte-face na política holandesa se espalhou por todos os países. Houve revoltas em todos os países com os agricultores. O que é que aconteceu? A Europa teve que recuar nas exigências ambientalistas em relação à agricultura. Ora, essa gente toda se mobilizou para agora tentar colocar no Parlamento Europeu gente que impeça essas coisas. Eu estou dando só um exemplo, que é o exemplo da agricultura, mas podia dar outros. Entende? Então, nós estamos assistindo realmente à possibilidade de que as bancadas da direita sejam as maiores bancadas ou que tenham uma grande prevalência no Parlamento Europeu. E vou lhe dizer uma coisa: muitas dessas bancadas são anti-comunidade europeia. Então você vai ter uma coisa muito curiosa.
porque eles são totalmente contra as coisas da imigração, eles são totalmente contra a perda da identidade das nações. Então, vai ser uma espécie de, dentro da União Europeia, vai ser uma espécie de contradição dentro de si mesmo. Já alerto, isso é a minha opinião, que há também uma coisa perigosa nessa direita. Não em toda a direita, mas em parte dessa direita. É que parte dessa direita é putinista. Entende? Parte dessa direita acredita num Putin conservador. Ou propaga um Putin conservador. O que é muito... Isso, para mim, é algo muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Eu vou botar de novo a pesquisa, que eu fui ver aqui o que cada uma dessas siglas significa e como é que estão as projeções, porque eu achei isso muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela novamente, porque eu achei esse um quadro interessante da gente analisar. Então, esse The Left é o pessoal da esquerda mesmo, assumidamente de esquerda. Esse S&D, que está em segundo lugar aí, é o pessoal da social-democracia. Então, digamos aqui, me parecem ser os tucanões. Os tucanões, você tem aqui esse pessoal que está aí, digamos assim, em primeiro lugar, que é o EPP, é uma centro-direita. Centro-direita, exato. É um grupo de direita. Primeiro, está dizendo aqui que foi o primeiro, estou lendo na Wikipedia. Né? Esse é o Partido Popular Europeu, democrata cristão. Então eles são, digamos assim, os populistas democratas cristãos da Europa? Não. Os partidos, esses partidos aí chamados Partido Popular Europeu, vou lhe dar aqui um exemplo. O PP espanhol é exatamente um partido dessa, digamos assim, se identifica com isso. Não o Vox. Sim. Entende? O Partido Popular na Espanha é, digamos, a cara do Partido Popular Europeu. É uma direita de pinto mole, então, seu Sepúlveda, é isso? É uma direita, assim, bastante acomodatícia, né? Meio Tarcísio, assim. Tarcísio estaria à vontade nesse partido, você acha? Sim, mas ela é menos tecnocrata, ela é um pouco mais, tem mais valores democrata-cristãos, só que ela é muito de fazer composições políticas, mas ela é mais definida. Isso, eu vou chegar nesse ponto. A direita mesmo é o pessoal do ID, não é isso? Sim, que é o Identidade e Democracia. Que é o nacionalista, eu detesto. Eurocético. Eu detesto essas certas classificações chamadas de populistas. Por que eles são populistas? O que tem a ver isso? Populistas por quê? É uma coisa que eu não... Mas, digamos assim, eles reúnem esses partidos que seriam o Vox, eu não sei, sinceramente, não quero falar aqui de cor, se o Chega está dentro desse grupo ou não. Mas seriam... Eu digo isso, seu Sepúlveda, porque se você somar aqui o ID, que seria a direita, com o SR, que são os conservadores reformistas, que também seriam mais à direita. Aí você tem esse que a gente estava falando do EPP, né? A gente estava falando dele. Se você somar esse, já dá 45% do parlamento, né?
E aí, se você for somar os números da esquerda, o The Left com o Partido Verde e etc., se você pegar a galera realmente, eu não sei esse Renew, qual é a deles. Se eles são mais Liberals and Democrats for Europe, deve ser mais uma esquerdinha. Conservative Liberalism, olha. Mas Pro-Europeanism, Classical Liberalism, isso aqui é tucano também, pelo visto. Então, agora, por exemplo, só para uma coisa, na Identidade e Democracia, você já tem partidos bem importantes como a Lega Itália, o Rassemblement Nacional, que é o da Le Pen, e esse aqui é um partido que vai provavelmente crescer muito nessa eleição europeia. Por quê? Porque não é o sistema francês que vai contar, que o sistema francês é um sistema muito complicado, de 2 voltas, mesmo para deputados. Aqui não. Aqui é uma coisa bem mais simples para o Parlamento Europeu. Tem a AfD da Alemanha, que é um partido fortíssimo e cada vez está chegando mais alto na Alemanha. Tanto é que essa gente toda do sistema político está querendo acabar com a AfD, né? E depois você tem da Flandres, da Holanda, tem da Dinamarca, enfim, tem da Estônia, etc., da República Tcheca. E essa gente é o que seria, digamos, esses partidos mais combativos pela identidade nacional. Mas é o que eu lhe digo, aqui, por exemplo, a Le Pen, todo mundo sabe que a Le Pen tem, não estou dizendo que todo o partido dela, mas ela tem, em parte, influências do Putin, tem. Inclusive, com pagamentos que são feitos ao partido dela. A minha curiosidade, seu Sepúlveda, e a gente vai para Portugal, a gente desembarca aqui, se não vai acontecer no Parlamento Europeu exatamente o que aconteceu em Portugal, porque o senhor me corrige se eu estiver errado. Teve a eleição portuguesa, a esquerda tomou, sem dúvida nenhuma, uma lapada, e aí você passou a ter uma expectativa de uma aliança do centro com a direita do Chega para talvez a formação de um governo. E aí a gente começou a ver que não era bem assim, né? Que, eu esqueci agora o nome do partido, oh meu Deus, o partido majoritário de Portugal. O Partido Social Democrata. Social Democrata. O PS, que são esses meio que tucanos de Portugal. Não, tucanos, exato. Então, a expectativa era, bom, o Chega teve uma votação aí, fez alguma coisa como 18% das cadeiras, se eu não estou enganado. 50 cadeiras no Parlamento. 50 cadeiras. É uma brutalidade. A expectativa de um alinhamento para a formação de um governo, né? O Partido Social Democrata precisaria do Chega para formar um governo, e no final das contas a união do Partido Social Democrata foi com a esquerda e não com o Chega. Eles preferiram fazer uma aliança com a esquerda, que mostra um pouco, né, que muita gente que esperava que durante muito tempo Portugal viveu uma coisa parecida, né, com uma direita que não era direita, meio que igual ao Brasil, né, uns tucanos versus a esquerda operária. E aí surge um grupo de direita de verdade, e aí o Teatro da Tesoura desmorona em Portugal, me corrija se eu estiver errado, de uma forma parecida como desmorou no Brasil com o fenômeno do Bolsonaro, né? Assim, ninguém mais acredita que o PSD seja um partido de direita ou que tenha alguém de direita. E a minha pergunta, conectando isso no Parlamento Europeu, só para terminar e você corrige todas as bobagens que eu tiver falado, seu Sepúlveda, é que a pergunta mostrei aqui os números. Parece que a direita na Europa vai ter quase que metade das cadeiras do parlamento. Um posicionamento maior do que a esquerda. Vai todo mundo se unir para se livrar da direita? E a gente vai ver que muita gente que a gente achava que era de direita não era, e vai acabar o Teatro das Tesouras também no Parlamento Europeu? Ou você acha que é possível até, quem sabe, a formação de um governo de direita no Parlamento Europeu? Olha, Paulo, eu não sei isso porque vai haver muita gente que vai fazer a composição, mas que a oposição de direita vai ficar fortíssima no Parlamento Europeu, vai. Agora, veja que em Portugal foi uma coisa escandalosa, e eu acho que foi um erro
político tremendo do Partido Social Democrata, porque inclusive há uma ala dentro do Partido Social Democrata que era totalmente favorável à aliança com o Chega, que era a aliança natural. O que é que aconteceu? Eles estão fazendo um governo de minoria, porque a vitória deles foi uma vitória de pirro. Eles estão fazendo um governo de minoria e hoje o primeiro-ministro está lá berrando e pedindo apoio do Partido Socialista e do Chega para governar. O Chega disse, não. Nós temos 50 deputados porque nós dissemos que era para acabar com tudo isso que tinha aí. O nome do partido é Chega, pô. Então nós não vamos dar apoio, não, senhor. Para fazer aliança com o Partido Socialista, nós não vamos dar apoio. Bom, tem risco de cair o governo português? Ou... Tem. Eu acho que sim. Esse governo não vai durar muito tempo. Parece que tem que esperar 6 meses antes de ter eleição de novo. Tem, mas não vai durar muito tempo. Ele vai ter um desgaste tremendo. Quer comentar alguma coisa? Eu ia só comentar uma coisa que é o seguinte, Paulo, eu sei que você segue também a política portuguesa porque você vota em Portugal. Sim. Portugal ainda acompanha um pouco melhor. Mas agora deixe-me só dizer aqui uma coisa que eu acho importante. As pessoas estão só dizendo, nossa, o partido Chega cresceu, etc. Houve uma coisa muito mais profunda do que isso. Entre os 18 e os 35 anos, em Portugal, o partido mais votado é o Chega. Entre os isso 18... é um fenômeno, eu achei isso muito interessante, seu Sepúlveda, porque isso é um fenômeno antagônico ao bolsonarismo no Brasil. Exatamente. Porque no Brasil, quando chega nas populações mais jovens, o Bolsonaro toma uma sova. Eu mesmo, nós aqui, todos nós aqui, somos muito mais populares com as camadas mais velhas da população, as camadas mais maduras, do que com as camadas mais jovens. Tirando fenômenos como o Nicolas, por exemplo, de um modo geral, a gente é mais com as tias do Zap, né? Então, eu digo o seguinte... Isso é um fenômeno. A esquerda normalmente coopta os jovens, até porque o jovem, de um modo geral, ele é estúpido, porque ele tem o direito de ser, né? Ele ainda está no processo de não se tornar estúpido. Mas a esquerda normalmente coopta com facilidade esses caras. Por que em Portugal é o contrário? Por que em Portugal os velhos são tudo tucano e os novos... Não, os velhos são todos socialistas. Por quê? Não todos, mas por que eles são? Porque eles vivem pendurados no Estado. O Estado dá todas as benesses para eles, então eles vivem tudo ao Estado. Essa geração mais nova é uma geração que quer empreender. É uma geração que quer libertar-se das amarras do Estado, que estuda, vai para fora, faz pequenas empresas. Então, eles começaram a ver o seguinte, bom, estes aqui podem nos libertar disso aqui, e podem nos libertar, sobretudo, desta pasmaceira da política que não faz nada. Então, entre os 18 e os 35 anos, há isso. Agora, existe um outro fenômeno muito interessante. Um analista em Portugal escreveu uma coisa que eu achei fantástica. Não é que o Chega cresceu, o Chega repolitizou Portugal. É muito mais do que crescer. Ele repolitizou porque ele fez as pessoas se interessarem pela política, de tal maneira que... Isso parece com o Bolsonaro mesmo. Isso foi uma das maiores comparecimentos às urnas, foi agora. Lá não é obrigatório o voto. Então, esse fenômeno é um fenômeno interessante. Eu quero que você faça um comentário, Ítalo. Inclusive, vou jogar aqui uma pergunta provocativa para vocês, né, que é o seguinte, a gente está vendo Milei na Argentina, aparentemente fazendo um enorme sucesso, a Argentina voltou a ter inflação de 1 dígito, pela primeira vez em não sei quanto tempo, né, já é um avanço, né, no mês ainda, mas já é um baita de um avanço. A gente está vendo uma melhora da situação da Argentina, parece muito grande, o Milei com um tremendo sucesso, ganhou contra tudo e contra todos. O avanço do Chega em Portugal, Donald Trump liderando as pesquisas nos Estados Unidos com uma vantagem histórica, a direita conseguindo um número de cadeiras incríveis no Parlamento Europeu. Eu vou lançar aqui a pergunta
e não vou deixar vocês responderem imediatamente, mas a pergunta é, será que tem uma onda de direita, uma nova onda, um tsunami de direita muito maior do que nos anos de 2010? Essa é a pergunta que vocês vão responder daqui a pouco. Eu quero, antes, dar um recado para as pessoas aqui. Queria um segundo a sua atenção aqui para dizer que nós aqui do Ligando os Pontos estamos apoiando a rifa da Casa Provida Santa Diana Beretamula. A Casa Provida tem como objetivo acolher mulheres grávidas em situação de risco, mulheres grávidas em situação de rua, em situação de precariedade, em situação de carência. Essas mulheres gestantes muitas vezes estão sofrendo abuso de parentes, abuso de companheiro, ou até mesmo abuso emocional vindo daqueles grupos, né, que querem fazer com que essa mulher pratique uma violência contra o seu próprio filho. Todas essas pessoas estão agindo contra essa mulher e contra a vida do seu bebê. A Casa Provida Santa Diana Beretamula acolhe essas mulheres, dá para elas um local para viver, dá para elas alimentação, assistência médica, assistência social, assistência espiritual e psicológica também, tá certo? E tudo isso só é possível com a sua ajuda, com o seu empenho em ajudá-los. Para você participar dessa rifa, é só você clicar aqui no link da descrição. Você participa, você ajuda a Casa Provida e ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max de 1TB. Isso mesmo, você concorre a um iPhone Pro Max ao mesmo tempo em que ajuda essa instituição a acolher mulheres grávidas em situação de risco. Nós contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe. Trazer de novo aqui o seu Sepúlveda e o Ítalo para o nosso bate-papo. Ítalo, joguei uma pergunta aqui e saí correndo. Se você acha que está tendo uma... Faça os seus comentários à vontade, mas emenda nessa minha pergunta se tem onda conservadora, onda de direita acontecendo no mundo, na sua opinião. Primeiramente, eu queria agradecer em nome de todos os brasileiros por você não vender o seu corpinho nu. Isso não é verdade, porque vai ter um monte de gente aqui no chat, e eu quero pedir a vocês que falem aqui no chat se vocês querem que eu passe a vender o meu corpinho nu ou não. Vocês querem, responda assim, sim ou não no chat. Vocês querem o OnlyFans do Paulo Figueiredo? Porque eu tenho tanta confiança no meu taco, literalmente, Ítalo, que eu acho que se eu fizer um OnlyFans, eu vou ficar orgulhoso. E aí meu número de seguidores vai aumentar, as pessoas vão entender por que eu tenho tanta autoconfiança assim. Então não seja, não tire conclusões precipitadas. Há uns meses atrás eu falei assim, olha, eu nunca achei na minha vida, se um ano atrás dissessem para mim que eu estaria indicando o OnlyFans do Alan dos Santos, pois é. Entendeu? Eu achei assim. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar de coisa séria aqui. Estamos falando sobre onda de direita, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a pergunta, eu ia fazer até uma pergunta para o Sepúlveda, né? Porque ele comentou o seguinte, que o Chega, ele repolitizou o cenário de Portugal, né? E eu vou divergir um pouco dele, eu acho o seguinte, o Chega, ele é fenômeno da politização, ele é efeito da politização e não a causa dele. Assim como você vai ver, por exemplo, a Giorgia Meloni na Itália, assim como o Jair Bolsonaro no Brasil, o Milei na Argentina, o Trump nos Estados Unidos, né? Tudo isso é efeito de uma onda que eu não chamaria de direita propriamente dita, né? É simplesmente o efeito de você ter um amplo acesso às informações, né? E informações que antes eram paradas no gargalo, né? O gargalo ele segurava, né? Que é o gargalo da grande mídia. Agora você não tem mais esse gargalo, você tem uma porosidade muito maior de informações acontecendo no mundo, né? Então, assim, isso acontece em todo o país, todos os países do mundo, né? Isso em alguma maior ou menor grau, né? Por exemplo, em países mais fechados, como a China, como a Coreia do Norte, países que já estavam fechados quando esse fenômeno aconteceu, de certa maneira não tiveram o fenômeno da popularização da internet, né?
esse fenômeno acabou não sendo interrompido desde o começo. Mas uma vez que esse fenômeno aconteceu, né, a hora que começou a dar os frutos que deu, né, já não botava mais o coelho, não voltava para a cartola, né? Então você tinha já uma situação de popularização na internet, as pessoas começavam a falar, começavam a discutir, né? E eu tinha uma frase que eu tinha quando eu comecei quando a gente começou o Terça Livre, né? A direita brasileira, ela é filha do Facebook e neta do Orkut, né? Ela surgiu nesses ambientes, underground, de certa maneira, né? E ela proliferou nesses ambientes. Óbvio, você vai ter o fenômeno que a gente discutiu no comecinho do programa, né? Vai ter o fenômeno dos boatos, etc, né? Mas isso aí é parte do processo de adaptação, né? Que é o quê? Você por muitos anos, né, por mais de uma geração, pelo menos aqui no cenário brasileiro, né, você teve uma situação em que havia uma certa concordância, né, entre os grandes veículos de mídia. Havia uma disputa entre eles ali, né, mas havia uma certa concordância entre eles, inclusive porque a composição sociológica dos seus jornalistas era a mesma. Eles eram todos formados no mesmo ambiente, eram todos formados pelas mesmas faculdades, entendeu? Então eles vinham do mesmo ambiente, se conheciam, então você tinha ali uma diferença ali de linha editorial entre SBT, entre Globo, entre Record, etc, né? Mas no final das contas, né, a Globo era, né, a líder absoluta, você tinha o SBT que estava ali, né, um pouquinho na sua, né, tinha a força moralizante do Silvio Santos, né, que impunha ali algo de mais popular, né? Mas enfim, né? Mas você tinha a Globo, que era a líder absoluta. A Globo chegou a ter 70% da audiência no Brasil, né? 70%. Compara com o cenário americano, em que uma CNN acho que nunca chegou a ter no máximo 14%, 10%, né? Eu não posso deixar de lembrar, Ítalo, de estar na faculdade de jornalismo e assistir aquele documentário que foi proibido no Brasil, o Cidadão Kane, Citizen Kane, sobre o Roberto Marinho, onde os meus professores de esquerda da faculdade de jornalismo detonavam a Globo. A Globo era a grande inimiga dos caras da esquerda, e hoje estão todos lá, né? Hoje a Globo virou a emissora oficial. A pergunta que eu faço para você é se o Jung, ele fala que as pessoas raciocinam em torno de símbolos, mitos, ideias e símbolos. Se você não acha, na linha do que o seu Sepúlveda estava falando, que o Chega, e talvez seja isso que ele tenha querido dizer, ele me corrige aqui se não, que o Chega, assim como o Bolsonaro, funcionou como um símbolo aglutinador, né? Como você talvez um catalisador, talvez o termo seja catalisador. Você tem esse sentimento, sentimento causado aí pelo rompimento da espiral do silêncio. As pessoas percebem que elas não estão, a radicalização da imprensa, as pessoas percebem que não estão representadas, e aí elas encontram no Chega um símbolo aglutinador, ou no Bolsonaro um símbolo onde elas falam assim, não, é isso, troço aí, eu vou me reunir em torno disso aí, porque as pessoas precisam se reunir em torno de algo. Quem me explicou isso foi o professor, de novo, hoje, terceira vez, música no Fantástico, professor Olavo de Carvalho, quando eu tive na casa dele falando assim, pô, eu não gosto que o Bolsonaro faz isso, eu não gosto daquilo, ele, na época, em 2017, ele virou para mim e falou assim, olha, porra, esquece tudo isso aí, o Bolsonaro, você tem toda a razão, todas as críticas que você está fazendo, mas o Bolsonaro já não é mais o Bolsonaro é um símbolo. O Bolsonaro é um símbolo de tudo isso que a gente está... E não dá para negar a quantidade de gente, até entre os meus patronos, que diz, olha, eu não prestava atenção em política até o Bolsonaro. Uhum. E eu acho que talvez seja isso também, né, seu Sepúlveda, em Portugal, né? Eu não prestava atenção em política até que eu enxerguei no Chega uma representação. Sem dúvida. Eu acho... Só uma coisinha aí, então. Eu acho que, pronto, eu acho que há uma reversão. As pessoas começaram a se interessar, mas o Chega teve a capacidade de organizar as pessoas e de levá-las ao interesse à política, de levá-las, como diz o Paulo, foi um aglutinador. Houve um sujeito em Portugal que também dizia, o Trump e o Bolsonaro não são criadores de uma corrente, são frutos de uma corrente. Só que eles souberam vocalizar essa corrente, entende? Uhum.
Perfeito, perfeito. Eu diria que o símbolo do Chega, né, como o Bolsonaro aqui no Brasil, né, foi um catalisador nesse sentido, né? O que é um catalisador? Ele já tinha ali um potencial, a população portuguesa já tinha um potencial para se engajar numa determinada linha, né? E você tem ali um grupo, né, que soube, né, aproveitar, que soube ali se posicionar dessa maneira, né? Da maneira como você já tinha uma tendência, né, no ambiente. No ambiente. Veja bem, quando você tem aquela frase famosa do Hugo von Hofmannsthal, né? Diz o seguinte: nada existe na política de um país sem que antes esteja na sua literatura. Ele está falando disso. Ele está dizendo o seguinte: a população não consegue raciocinar, né? Qualquer pessoa, na verdade, né? Qualquer indivíduo, né? Não consegue raciocinar, a não ser que ele já tenha previamente adquirido algum tipo de carga simbólica que dê sentido para aquilo que ele está vendo. Né? Então, esse ambiente de insatisfação, esse ambiente de discurso anti-institucional, como a USP gosta de chamar, né? De posicionamento anti-institucional, tudo isso estava ali, né, no caldo geral dos símbolos da população. Quando o Chega se propõe a ser o que ele é, quando o Bolsonaro se propõe a ser o que ele é, né? Então aquilo ali acabou virando um catalisador, aquilo ali deu algum sentido, né? Algum direcionamento eleitoral. Sobre a sua pergunta, né? Se nós estamos vendo aí uma eu explico isso, Ítalo, que você está falando no curso, e cito, inclusive, o livro para mim que captura melhor isso. Foi publicado no Brasil, não sei o nome em português, mas em inglês é National Populism, do Roger Eatwell e do Matthew Goodwin. São dois pesquisadores de esquerda, inclusive. Aliás, o nome é National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy, né? O nacional populismo, a revolta contra a democracia liberal. Que, apesar dos autores do livro serem meio de esquerda, o que eles explicam é que o cidadão comum parou de se sentir representado e, pelo contrário, só se sentiu ferrado pelas elites. E isso começou a ver muito a ver com que o seu Sepúlveda estava falando de um fenômeno muito forte do que aconteceu na Europa, dos agricultores começarem a ficar revoltados, das pessoas que viviam de uma determinada forma e começaram a ver a vida delas ser transformada por uma elite que vivia completamente de forma diferente deles e não serem representadas nos meios de comunicação e nos políticos, gerou esse sentimento de essa revolta contra as democracias liberais, chamadas democracias liberais, que na verdade passaram a ser sistemas autoritários de uma elite global, né? Então você começou a ter uma revolta da população que foi catalisada, como você disse, ou aglutinada em torno destes símbolos como o Chega e como o bolsonarismo. Você não consegue pacificar. Existe um termo em inglês que a literatura usa de vez em quando, literatura política, né? Que é grievance. Que eu não sei exatamente como é que você traduz isso, mas é entendido como um sentimento endêmico de injustiça, né? Então, assim, aquela sensação de que há algo de injusto no ar, algo de... É uma insatisfação mesmo. É uma insatisfação, mas é uma insatisfação. É uma insatisfação, pode ser também um luto, entendeu? Sim. Mas é mais nesse sentido, essa insatisfação que não vislumbra uma resolução, né? Ela não vislumbra uma resolução a não ser com uma mudança dramática, né? Drástica no estado de coisas, né? E eu acho que cada vez mais o ambiente político dos países, o ambiente cultural dos países conduz a essa percepção, né? Conduziu a essa percepção de maneira justa, né? Por assim dizer, de maneira correta, o que talvez ainda esteja no cozimento, né? É um direcionamento dessa grievance, né? Um direcionamento dessa insatisfação, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, se eu acho que acho que nós estamos hoje vivendo uma nova onda de direita, eu acho que é a continuação da primeira. Eu acho que ela é claramente, a primeira não acabou, né? Ela perdeu aí um pouco de gás aí com a saída do Bolsonaro, houve um contragolpe, mas você veja que foi um contragolpe que foi feito na linha Não foi uma mudança popular, né? Foi uma imposição de força. Eu brinco já fiz essa analogia com vocês.
falando que são os 3 filmes do Star Wars, né? Você tem A Nova Esperança, depois você viveu O Império Contra-Ataca, e agora a gente está começando a viver o Retorno do Jedi. Exatamente. Então, exatamente. É justamente isso. Eu acho que é justamente isso. Então você teve aí o Império contra-atacou, a burocracia se impôs, entendeu? Só que isso ampliou a grievance, né? Eu lembro que a gente comentou sobre isso, né, Paulo? Quando o Trump perdeu, ou foi perdido, né? Como você quiser. Quando aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente falou assim: olha, você vai ter aqui uma elevação, um aumento formidável do movimento conservador americano. E uma parte do movimento conservador americano que ainda não estava alinhado com o Trump vai passar a se alinhar. Então você tinha essa era a previsão quase inevitável, né? Não tinha nada de mãe de nada essa história, né? É simplesmente você perceber qual era o movimento natural, né? Você tinha esse desenvolvimento natural que estava acontecendo, né? Vocês citaram um outro ponto que eu queria levantar, que é o seguinte: vocês citaram aí a questão geracional, né? No Brasil você tem nós mesmos aqui, nós somos muito mais populares entre os mais velhos, né? Entre a faixa etária dos meus espectadores lá no Liga dos Pontos, entre os homens é 35 a 55 e entre as mulheres é 45 a 65. As mulheres ainda estão num grupo maior. Então, as mulheres jovens têm uma tendência a serem de esquerda, né? Mas há algumas exceções. Por exemplo, né, se você puder saber dizer isso muito bem, entre os seminaristas, entre os sacerdotes da Igreja Católica, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quem é católico sabe muito bem. Você encontrar um padre de uns 30 anos, da nossa cidade mais ou menos, é muito maior a chance de ser conservador do que você encontrar um padre de 60. Um padre de 60 anos nem parece padre. Né, não usa batina, usa um anelzinho de tucum, entendeu? Às vezes o cara nem é adepto, né? Consciente ou declarado da teologia da libertação, mas o cara tá ali, foi formado naquele ambiente, né? De ser um padrezinho legal, etc. Agora, um padre de uns 30 anos, entendeu? Um padre aí dos seus 30 anos, 25 para cima, né? Ele já usa batina, ele já é um cara mais, né, mais conservador, mais ortodoxo, e você percebe isso acontecendo também. Eu vi um estudo sobre os padres católicos nos Estados Unidos. E assim, a tendência ela é assim, gritante, né? Lá você tem estudo, aqui eu tenho percepção, mas a percepção é de que está acontecendo a mesma coisa.